Fala, galerinha do Extensivo Médio, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Saudade, viu? Ó, eu vou trabalhar hoje com vocês o módulo 6 da parte de separação de misturas homogêneas, correto? E o Vlad que pediu para eu dar esse recadinho para vocês, tá bom? Espero que você esteja em isolamento social, né? Se cuidando da sua família. Se Deus quiser, nós vamos passar por esse momento difícil aí, mas vai dar tudo certo no final e a gente vai vencer, tá bom? Beleza? Preparei para você aqui uma aulinha de separação de misturas homogêneas, né? Que é o último módulo de separação de misturas, para a gente matar toda essa parte de separação de misturas aí, tá bom? Beleza? Bom, quando se fala em separação de mistura, gente, olha só, homogêneas, o que a gente tem que lembrar? Lembrando que as misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase, correto? Então todos os métodos que eu vou discutir com você aqui é para separar misturas homogêneas, correto? Que tem uma fase só, tá? São indicações para misturas homogêneas. Muito bem, vamos lá. Primeiro processo que eu queria mostrar para vocês aqui, olha só, destilação simples. Muito importante esse processo, aparece bastante, né? Então imagina que você tem lá uma mistura de água mais sal, por exemplo. Se você aquecer, obviamente você vai evaporar a água e separar a água do sal, tá? Processo simples assim, né? Evaporação do solvente, condensação, você pode condensar esse solvente, recuperar esse solvente, tá bom, gente? E o exemplo, água mais sal. Pode ser qualquer sal, né? Pode ser qualquer solvente misturado aí, né? Uma separação de mistura homogênea, sólido líquido, portanto. Ó, coloquei aqui para vocês, ó, sólido líquido, tá vendo? Muito bem. Deixa eu ver como é que funciona isso. Então eu trago o esqueminha aqui para você entender certinho. A gente pega aqui um balão, que é chamado de balão de fundo redondo, tal. A gente coloca aqui, faz um aquecimento. Aqui eu tenho uma mistura, né, de água mais sal, né, qualquer sal. E aqui a gente faz a conexão com um condensador, né? Esse condensador, gente, ele passa água fria ao redor desse caninho de dentro aqui, ó, resfria as paredes desse caninho de dentro, tá? De uma forma que, conforme a água vai evaporando e o vapor quente chega aqui, entra em contato com a parede fria aqui dentro, no interior do condensador, a água condensa. Ela passa para o estado líquido e cai aqui já no estado líquido. Então é uma maneira de você recuperar o teu solvente, correto? Não necessariamente tem que ser água. Pode ser qualquer outro solvente orgânico, por exemplo, né? Qualquer solvente que você colocar aqui vai dar certo. Ele vai condensar e você vai recuperá-lo. Tudo bem? Beleza? Esse esqueminha chama destilação simples e é indicado para mistura homogênea do tipo sólido líquido. Água e sal, que é o super clássico. Tá bom? Muito bem, gente. Eu trago para você também aqui a destilação fracionada. Você fala, mas como é que funciona essa? Essa aqui, na verdade, gente, é quando a gente tem a mistura de líquidos. Olha só. O aquecimento causa destilação dos líquidos à medida que vaporizam. Então, veja, é óbvio que os líquidos misturados, e lógico que eles têm que ser miscíveis, porque a mistura é homogênea, né, gente? Quando você mistura os dois líquidos, tipo álcool e éter, vamos pensar, vai. O ponto de ebulição do álcool é diferente do ponto de ebulição do éter, não é verdade? E a hora que você faz o aquecimento, quem tiver o menor ponto de ebulição, sofre ebulição primeiro. E se você controlar essa temperatura, aí fica show de bola, a gente consegue separar numa boa, né? E aí a dica é o seguinte, ó, mais fácil é a separação quanto maior for a diferença entre os pontos de ebulição, lógico. Então quanto mais distante o ponto de ebulição de um líquido do outro, mais fácil você controlar isso. Primeiro sai o primeiro. Você tem uma mistura, por exemplo, de 3, 4 líquidos, pode ter, né? Você vai tirando um de cada vez, tirando as frações conforme você vai aquecendo. Os equipamentos são os mesmos da destilação simples, viu, gente? Desse jeito aqui mesmo, ó. A gente coloca aqui uma mistura, por exemplo, álcool e éter. Quando você aquece, o éter, né, isso aí a gente pode olhar na literatura, por exemplo, mas o éter que tem o ponto de ebulição menor que o álcool, ele evapora primeiro, ele é mais volátil, tá? Então ele sai, ele evapora, aí você condensa, você recupera ele aqui e separa o álcool do éter, tá bom? Ou seja, você tira uma fração da tua mistura homogênea por aquecimento e evaporação de uma das frações, portanto, né? Nós chamamos isso de destilação fracionada, galera, não esquece não. Uma observação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: se a mistura for azeotrópica, a destilação fracionada, gente, ela não separa a mistura azeotrópica. Você fala, professor, por quê? Então, gente, dá uma recordadinha comigo, ó. Na mistura azeotrópica, a gente tem o que mesmo? Como é que é o esqueminha? A gente tem a temperatura de fusão variável e a temperatura de ebulição constante. Lembra? Bom, como a temperatura de ebulição é constante, é uma temperatura só para os dois que estão misturados. Na hora que chegar naquela temperatura, os dois vão passar para o estado de vapor. Então você não consegue separar. Que é o caso clássico do álcool 96%.
Se você pegar uma mistura. E outra coisa, para ser azeotrópica tem que estar nessa proporção, viu gente? Não é qualquer proporção de água e álcool que é azeotrópica, tá bom? Tem que estar 96% para 4. Se você aquecer essa mistura, você fala, vou separar, né? Se você olhar no vapor, você vai ter no vapor também, que a gente chama de vapores do azeótropo, né? Você tem 96% de álcool e 4% de água, não separa absolutamente nada. Por quê? Porque o ponto, a temperatura de ebulição é a constante, é a mesma para os dois, né? Que é o segredinho aí então, tá? Então não separa mistura azeotrópica da destilação fracionada, não esqueça disso, tá bom? Beleza. Ô, gente, eu trago para você aqui agora a destilação fracionada do petróleo. Todo mundo sabe que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Oriundos lá da decomposição de micro-organismos marinhos e tal, né? A gente tem lá a exploração lá em alto mar, em regiões continentais também. Muito bem. Agora, como é que a gente separa o petróleo nos seus derivados? Através da destilação fracionada. E para isso, como são várias substâncias lá que estão presentes no petróleo, a gente usa uma coluna de fracionamento, né, para aumentar a eficiência do processo. Como é que funciona isso? Olha só, eu trago aqui uma coluna de fracionamento para você. Nessa coluna, aqui é a entrada do óleo bruto, tá? Então o óleo entra aqui, e aí quando você faz um aquecimento gradativo aqui, o que vai acontecendo? No petróleo, gente, nós temos substâncias com diferentes massas molares, massas moleculares, né? E as substâncias mais leves, elas tendem a subir e sair lá no topo da coluna, né? Por exemplo, os gases, né? Os gases que a gente obtém lá, o gás natural, por exemplo, o metano, o etano, que a gente obtém na destilação fracionada do petróleo, eles vão sair lá no topo da coluna. Isso acontece por quê? Porque eles são muito leves, têm massas moleculares baixas. E conforme as massas vão ficando maiores, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que as substâncias vão saindo em partes mais inferiores da coluna, tipo a gasolina, o querosene, que é uma mistura de hidrocarbonetos mais pesados ainda que a gasolina, depois óleo diesel, depois óleo combustível, né, depois óleos lubrificantes, e lá embaixo sai piche, parafina, vaselina, né, que é a parte sólida do petróleo, tá? Então nós temos aqui a parte gasosa, a parte líquida e a parte sólida. Isso aqui sai dessa forma na coluna de fracionamento. A gente chama isso de destilação fracionada do petróleo, que é super clássico isso, né? Uma coisa importante, galera, que também é importante a gente lembrar a sequência dessa saída, correto? Essa sequência também é importante você saber, tá bom? Eu já vi vestibular pedir isso aí. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza, então, é importante a gente lembrar então que de cima para baixo, você avaliar aqui, é o que eu acabei de falar, as massas moleculares aumentam, correto? Portanto, os pontos de ebulição também aumentam, as substâncias ficam mais pesadas, mais difíceis, né, de passar para o estado gasoso. Então eu escrevi aqui para você, massas moleculares crescentes de cima para baixo, correto? Tá aí para você a destilação fracionada do petróleo então, tá bom? Muito bem. Gente, agora um outro processo também que tem uma importância muito grande quando a gente for fazer provas lá no final do ano, nos vestibulares, é a liquefação fracionada. A liquefação fracionada, galera, ela é utilizada para separar a mistura de gases. Você lembra que as misturas gasosas são sempre homogêneas, né? Então, e para separar os gases, a gente usa a liquefação fracionada. Por exemplo, para eu separar o oxigênio do nitrogênio do ar, né, que é super clássico, eu uso liquefação fracionada, correto? Mas como é que é feito esse processo? Gente, se a gente pegar a mistura de gases, correto? E aumentar a pressão em cima dessa mistura e diminuir a temperatura, então quando você aumenta a pressão em cima da mistura, as moléculas vão ficando mais próximas umas das outras, você diminui a temperatura, a vibração molecular, a energia cinética diminui, essas moléculas passam para o estado líquido, tá? Rola uma liquefação, tá? Então o ar fica liquefeito. O que é liquefazer? É passar qualquer estado para o estado líquido. Você está liquefazendo esse estado, correto? Então o aumento da pressão e a diminuição da temperatura causa gradativamente a liquefação dos gases. Mas na indústria, olha só como é que eles fazem a liquefação fracionada. Imagina que eu tenho oxigênio e nitrogênio gasoso, galera, tá? Misturados aí. Muito bem. Se a gente pegar e aumentar a pressão e diminuir a temperatura nesses gases, então eu aumento a pressão, coloco isso num êmbolo, um pistão hidráulico, eu aumento a pressão e faço resfriamento, diminuo a temperatura, beleza? Esses gases, eles vão passar para o estado líquido. Olha só, galera. E quando eles passam para o estado líquido, então rolou a liquefação deles, né? A gente pega e aquece e faz uma destilação fracionada. Agora na sequência.
Você fala, mas por quê? Porque o custo de você controlar esse aumento de pressão, essa diminuição da temperatura é alto. Tá? Então se você aumentar de uma vez a pressão, diminuir de uma vez a temperatura e passar tudo para o estado líquido, porque se você for aumentando a pressão gradativamente, cada um vai passar de uma vez para o estado líquido, né? Lógico que eles têm pontos de liquefação diferentes, oxigênio e nitrogênio, tá? Só que é mais fácil a gente fazer isso de uma vez e depois dar uma aquecidinha, fazer uma destilação fracionada, porque os pontos de ebulição de oxigênio e nitrogênio, embora sejam muito baixos, né, são diferentes, tá? Então, na hora que se aquece, você consegue separá-los. Um sai primeiro, depois sai o outro. Tá? Então é assim que é feita a liquefação fracionada, né, a nível industrial. A gente aumenta a pressão, diminui a temperatura, passa tudo para o estado líquido e depois faz uma destilaçãozinha fracionada, aquece por diferenças de pontos de ebulição, né, os gases saem em frações diferentes e a gente consegue fazer a separação da mistura dos gases. Tá? Então não esqueça, galera, depois vamos fazer exercício para você ver disso aí, tá? Liquefação fracionada, separação de mistura homogênea, gás-gás. Tá bom? Muito bem, vamos caminhando, vamos lá. Trago para você agora, gente, esse outro método importantíssimo que é a extração, né, que aparece bastante em vestibulares também. Extração que pode separar a mistura homo e hétero aí, tá? Como é que funciona isso? Bom, gente, a extração, separação por diferença de solubilidade em um determinado líquido dos componentes da mistura. Então, gente, por exemplo, se você tem, por exemplo, lá um pouquinho de folha, por exemplo, de uma planta, se você macerar essas folhas, correto? E colocar um pouquinho de álcool, o álcool fica verdinho. Né? O que o álcool fez? O álcool foi lá e extraiu a clorofila daquelas folhas, entendeu? Então, o que é extração? É quando um solvente é adicionado a uma mistura e esse solvente tem uma facilidade de dissolver um dos componentes dessa mistura. Então ele puxa essa substância para ele. Em geral, quando acontece extração, gente, separa de fase, porque o solvente, geralmente, que a gente usa, não se mistura com a substância que nós estamos querendo, com a mistura que a gente está trabalhando. Né? Então fica de fases diferentes. Você fala, professor, mas como assim? Ó, por exemplo, então, como eu comentei, extração da clorofila das plantas, extração de essências, tá? Extração da cafeína do café. Ô, gente, quer ver, ó? Quando a gente faz isso, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu tenho aqui café, correto? Aí eu jogo um solvente aqui. O solvente utilizado para extrair cafeína chama de cloretano, tá? Mas você não precisa saber isso, tá? Mas se eu colocar de cloretano aqui, e de cloretano o que ele faz? Ele tem uma facilidade muito grande de dissolver a cafeína. A cafeína gosta de se dissolver nele. Só que ele não se mistura com a parte aquosa aqui do café. Então o que acontece? A cafeína sai do café e passa para o dicloretano. Então o que esse solvente fez, que a gente chama de fase orgânica, gente? Ele puxou, ele extraiu do café a cafeína para ele, né? E aí embaixo fica a fase aquosa. Se você abrir essa torneirinha aqui, ó, o que vai acontecer? Lógico, né? Automaticamente você tira o que restou do café, que é o café descafeinado, aí você vai ficar só com o dicloretano, com o solvente, com a cafeína dissolvida. Se você aquecer isso, você evapora esse solvente, correto? Pode condensar ele, recuperar, como a gente já viu lá na destilação, né? E aí você tem a cafeína, você conseguiu separar a cafeína do café por extração. Então, em geral, no procedimento da extração, a gente usa esse funil, que é o funil de bromo, né? Que vocês já viram lá quando foi trabalhado a parte de separação de misturas heterogêneas, na decantação, tá bom? Beleza, ó, trago mais um esqueminha aqui, ó. Se você pegar e despejar o líquido C nessa mistura, note que a substância A se dissolve em C. E, tudo bem, fica um pouco de A aqui, mas ela vai para o C. Então o que o C fez? O C extraiu o A para ele, correto? Isso é uma extração, gente. Extração de essências a gente tem também, tá? Perfumes, por exemplo, né? De plantas, por exemplo. Então você vai fazer a extração. Ou seja, você joga um solvente e ele vai lá e extrai uma substância para ele, né? Um caso super clássico que pode aparecer também, gente, de extração, é quando a gente tem, por exemplo, o teste da proveta, né, no caso da gasolina, porque se você pegar a gasolina e colocar água, né, o que vai acontecer? A água vai lá e dissolve o álcool, porque o álcool gosta mais de ficar dissolvido na água do que em gasolina. E aí separa de fase. Aí você usa o funil de bromo, separa e consegue verificar quanto de álcool, por exemplo, você tem na gasolina, tá bom? Então toda vez que um solvente dissolver, extrair de uma mistura uma determinada substância, tá? No Enem já caiu uma questão, por exemplo, de extração por arraste, que ele colocava lá, não sei se vocês lembram, numa sauna, o cara pegava um motorzinho que libera vapor e o funcionário ia lá e colocava uma bacia com folhas de eucalipto.
Aí o vapor bate nessas folhas de eucalipto e leva a essência do eucalipto para a sauna, para ficar aquele cheiro gostoso de eucalipto na sauna, né? Então o que está acontecendo? Está extraindo, o vapor está extraindo a essência das folhas do eucalipto, substâncias que fazem com que fique com aquele odor característico do eucalipto, né? É uma extração que a gente chama de extração por arraste, tá bom? Então essa é a ideia da extração, galera, tá bom? Não esquece disso. Eu trago aqui agora um outro método, pessoal, muito importante também, que é pouco discutido, mas que na minha opinião pode aparecer para você, como apareceu no Enem recentemente, e eu vou fazer essa questão na sequência para você ver, tá? Bom, como é que funciona a cromatografia? Gente, eu trago aqui uma situação para você que é a seguinte, presta bastante atenção, ó. Imagina que, vamos pegar um pincel atômico, uma cor, uma coloração, sei lá, uma cor azul, uma cor vermelha, uma cor preta, sei lá. E eu venho aqui e faço um pontinho aqui nesse papel. Isso aqui é uma fita de papel. Isso aqui é um recipiente com líquido, pode ser álcool, pode ser água, tá? Um líquido qualquer aqui. Aí eu faço, coloco uma pintinha aqui, ou um traço, correto? Desse pincel aí e tal. Eu quero separar, porque será que essa tinta desse pincel ela é composta por uma substância só? Um corante só? Não, não é. É uma mistura de corantes. E como é que a gente separa esses corantes? É um método de separação, portanto, de mistura homogênea, né? Como é que a gente faz isso? Bom, a hora que você coloca, só que o papel aqui ele é feito de celulose. A celulose, ela absorve água, viu, gente? Pouquinho de água, cerca de 22% mais ou menos. E a celulose, ela é polar e a água também, correto? Então aqui você coloca esse líquido. Esse líquido aqui nós vamos chamar de fase móvel aqui, tá bom, gente? Então eu já vou colocar tudo certinho aqui para você, ó. O que seria a fase móvel? Então eu vou usar o álcool aqui. Fase móvel, a hora que você coloca a pontinha do papel aqui, ó, esse álcool ele vai subindo pelo papel. A gente chama isso de capilaridade, tá? Ele vai subindo. Quando o álcool vai subindo, ele passe. Você já colocou algum papelzinho assim, por exemplo, num recipiente com água, por exemplo? Papel higiênico, por exemplo, né? A água vai umedecendo, ela vai subindo, né? Pelos capilares da celulose, chama capilaridade. E conforme esse álcool vai subindo, na hora que ele passa por essa marca que a gente fez de tinta aqui, ele vai arrastando substâncias com ele. Olha só no final como é que ficou, gente. A fase móvel, que no caso é o álcool, arrastou essas substâncias. Então eu consegui separar esse corante vermelho desse amarelo desse verde. Olha que interessante. É um método de separação, portanto. Não é verdade? Tá. Agora, o que a gente tem que analisar? Analisar o seguinte, ó. Esse corante verde, o que ele fez? Ele andou mais do que o corante amarelo, que andou mais do que o corante vermelho. Vocês concordam? Então a velocidade, né, de propagação aqui do corante verde foi maior e a do vermelho foi menor. Por que essas substâncias têm velocidades diferentes, né, de subida aqui no papel, né? Gente, isso acontece por quê? Porque essas substâncias aqui, elas vão interagir com a celulose e com a água do papel. Se a substância, quanto mais polarizada a substância for, ou seja, gente, quanto mais ligações de hidrogênio, porque quando a substância tem, por exemplo, grupos OH, tal, ela faz ligações de hidrogênio, se ela for polarizada, ela vai ser atraída pela celulose e pela água que está presente aqui no papel, tá? Naturalmente. Então, quanto mais interação a substância fizer com o papel, com a celulose, lógico que ela vai subir menos. Vocês concordam? Então aqui, ó, no caso, o corante vermelho, ele andou menos que o corante verde. Por que ele andou menos? Por que o vermelho andou menos? Porque com certeza o vermelho interagiu mais com a celulose do papel do que o verde. Correto? Em geral, essas interações podem acontecer principalmente por ligações de hidrogênio, né? Substâncias apolares que se atraem, tá? E o amarelo teria uma atração intermediária aqui. Entendeu? Então, qual que vai se deslocar mais lentamente? Aquele que for mais atraído pela celulose do papel. É essa atração pela celulose do papel, das substâncias diferentes, que fazem com que elas tenham velocidades de deslocamentos também diferentes. E você consegue separar os corantes presentes nessa tinta, tá bom? Então aqui a celulose é chamada de fase estacionária na cromatografia. Isso é uma cromatografia em papel, tá? Olha só, celulose que é polar. O senhor tem que lembrar que a celulose é polar? Tem, você tem que lembrar. Celulose, que é um carboidrato, né? É polar, não esquece isso, tá bom? Show de bola? Então eu coloco lá para você agora um exercicinho para a gente treinar isso aqui. Como que o Enem cobrou cromatografia? Gente, olha só. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imissíveis. Veja bem, ó.
Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária, do jeitinho que eu te expliquei, ó, consiste de celulose praticamente pura, que é o papel, correto, que pode absorver até 22% de água. Lembra que nós falamos? É uma umidadezinha pequena que ela absorve lá. Naturalmente, a celulose já faz isso. E a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida. Você fala, beleza, e que interage com a fase móvel, que também é líquida, que a gente chama de partição líquido-líquido. Beleza, tudo bem. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes, veja bem, é o que eu te expliquei, lembra o corantinho vermelho? Se ele interagir mais fortemente com a fase estacionária, ele fica mais preso no papel. Se ele fica mais preso no papel, ele migra mais lentamente, correto? E essas diferenças de interações que fazem com que as substâncias vão migrar com velocidades diferentes e isso vai, obviamente, separá-las, né? Então, olha só, uma mistura de hexano com 5% volume de acetona foi utilizada como fase móvel. Essa fase móvel pode ser qualquer coisa, um líquido que vai, por capilaridade, subir no papel, tá bom? Bom, na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Olha que legal, ó. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então, ele colocou várias substâncias, licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsorubina, alfa-criptoxantina, tudo bem. A substância presente na mistura que migra mais lentamente é... Bom, o que eu tinha que saber? Ele falou que a fase estacionária líquida aqui é a água, correto? E a celulose. Eu sei que a água é polar. Eu sei que a celulose é polar, porque o prof. Renner pediu para eu lembrar isso. Ora, então, qual que vai migrar mais lentamente? Aquela substância que for mais polarizada, né? Porque se ela for mais polarizada, ela vai interagir mais com a celulose do papel, mais com a água que está presente no papel, né? Ela vai andar menos, então ela vai se movimentar mais lentamente. Perceba que o licopeno é um hidrocarboneto, correto? Só tem carbono e hidrogênio. Esse aqui também, alfa-caroteno também, esse gama-caroteno também. Então, esses caras são apolares. Então eles não vão interagir com a celulose e a água, porque polar gosta de polar, apolar gosta de apolar. Lembra do critério que semelhante sofre semelhante? Então eu vou ficar entre a capsorubina e a alfa-criptoxantina. Eu tenho que pegar a mais polarizada, porque se eu pegar a mais polarizada é que mais vai interagir, né, com a água e com a celulose da fase estacionária. Eu estou percebendo aqui que essa alfa-criptoxantina tem um grupamento OH só, tá vendo? Já essa aqui tem dois, ó, e tem mais dupla O aqui também, tá vendo? Então, quanto mais OH, gente, mais polarizado, mais ligações de hidrogênio a gente consegue fazer dessa substância com a celulose, com a água. Então, ela vai andar menos, ela vai ficar mais retida no papel, correto? Então, ela migra mais lentamente, correto? Então, devido à presença desses grupos OHs, essa que tem mais OHs, a gente consegue dizer que a capsorubina é a resposta para a migração mais lenta no Enem aí que caiu em 2017. Tá bom, gente? Olha lá, ó. Então, trago só um comentáriozinho aqui para você, se você quiser ler, tá? Então, em função disso, ó, mais grupos OHs, mais ligações de hidrogênio com a água e com a celulose, que estão na fase estacionária, migração mais lenta no papel. Gente, não esquece desse detalhe de cromatografia em papel. Muito importante isso. Vai migrar mais rapidamente a substância que interagir menos com a celulose do papel e a água. Vai migrar mais lentamente a substância que fica mais presa no papel. Ela vai andar menos, né? É isso que eu tenho que lembrar de cromatografia em papel. Tá bom? Não esquece não. Muito bem. Eu trago agora aqui uns exercícios para a gente fazer. Trago esse extra da Unicamp, galera, que diz o seguinte: os gases nitrogênio, oxigênio e argônio, principais componentes do ar, são obtidos industrialmente através da destilação fracionada do ar liquefeito. Ó, que nós comentamos lá atrás na liquefação fracionada. Quer ver? Indique a sequência de obtenção dessas substâncias nesse processo de destilação fracionada, justifique sua resposta. Bom, gente, ele deu as temperaturas de ebulição do argônio, nitrogênio e oxigênio. Como é que eu faço para separar isso aqui, né? Então ele quer saber a sequência de obtenção dos gases. Galera, pensa comigo, ó. Se a gente liquefazer esses gases e eles passarem para o estado líquido, depois quando a gente for aquecer, qual gás vai sair primeiro, na sua opinião? Vai sair primeiro o gás que tiver a menor temperatura de ebulição, vocês concordam? Porque quando você for aquecer a mistura, quem tiver a temperatura de ebulição menor, entra em ebulição primeiro, tá? É isso que eu vou pensar aqui, ó. Tá? A sequência de destilação é da menor temperatura de ebulição para a maior. O primeiro é o que tem a menor temperatura de ebulição.
Certinho? Então eu coloquei lá a mistura para você, ó. Os 3 gases, oxigênio, argônio e nitrogênio. Beleza? Bom, muito bem. Se a gente aumentar a pressão e diminuir a temperatura, como eu já te expliquei lá na liquefação fracionada, a gente passa essa galera para o estado líquido, certinho? E a gente vai fazer uma destilação fracionada agora. Quem vai sair primeiro? Aquele que tiver a menor temperatura de ebulição. Cuidado que os números aqui são negativos, tá? Mas qual deles tem a menor temperatura de ebulição de todos? Qual desses 3 números é o menor? É o nitrogênio, é o menos 196. Então ele sai primeiro, correto? Aí ficou quem? Entre argônio e oxigênio. Ó, entre o menos 186 e o menos 183, quem que é menor? O argônio, menos 186. O número é negativo. Então o argônio sai em segundo lugar. E quem sai por último? Realmente o oxigênio. Correto? Então é dessa forma que nós vamos fazer a sequência aí para a Unicamp. Beleza? Liquefação fracionada, não esquece desse processo. Tá bom, gente? Eu trago aqui agora, gente, um exercício do Enem também para você. Ele está na página 184, se você quiser localizar aí, lá na tua apostila de propósitos, tá bom? Lá na parte dos propósitos, página 184, o exercício 104. Ele diz o seguinte: o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação a seguir mostra que esse processo envolve a formação do hidroxiperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona. Então está aqui o cumeno, sofrendo uma reação aqui de oxidação, tal, hidroperóxido de cumila, cheguei nesse, é uma situação intermediária, que depois vai reagir com água e ácido sulfúrico e formar o fenol e a acetona. Então os produtos aqui são fenol e acetona, correto? Beleza. Aí ele fala assim, ó, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, ou seja, no final do processo, a hora que você chegou nesses dois aqui, né, esses dois insumos, fenol e acetona, portanto, devem ser separados para comercialização individual. Tá bom, tem que separar então no final o fenol da acetona. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é A. Então eu preciso separar o fenol da acetona, certo? Ô, gente, se você olhar aqui, ó, o fenol tem grupamento OH, correto? Então ele tem uma parte aqui que pode fazer, inclusive, uma ligaçãozinha de hidrogênio com a água. Com a água pode, certo? Mas lembrando que esse hidrogênio é ácido, ele sai na forma de H+, correto? E ele fica aqui. E a acetona também tem um grupo dupla O aqui. Então veja, o que acontece? Embora eu tenha polarização nos dois, correto? Devido ao grupamento do oxigênio, mas o ponto de ebulição do fenol com certeza vai ser diferente do acetona, certo? Se os pontos de ebulição são diferentes, se eu aquecer gradativamente, eu consigo fazer o quê? Tirar um de cada vez, né? Como é que chama esse processo mesmo, gente? Destilação fracionada, que nós trabalhamos na aula agora mesmo, tá bom? Então, se eu tenho substâncias diferentes, com polaridades diferentes, correto? Eu posso fazer o aquecimento, são líquidos, são misturas de líquidos, né? Eu posso fazer aquecimento e esse aquecimento vai, por diferença de ponto de ebulição, fazer a separação deles, tá bom? Tá aí o Enem, exercício 104 para vocês. Eu trago aqui para você, gente, mais um proposto lá da UERJ, a página 184 é o 106. Olha que exercício legal, ó. Observe os diagramas lá da tua apostila, então. Se você puder pegar a tua apostila aí e olhar, coisa que você deve estar fazendo já, que eu acho interessante, ó. Observe os diagramas de mudanças de fase das substâncias puras A e B submetidas às mesmas condições experimentais. Então ele coloca para nós dois diagramas aqui. Ele fala que as duas são puras, e são mesmo, ó. Substância pura é quando tem a temperatura de fusão e de ebulição constantes. E a gente está notando que realmente a fusão e a ebulição, nas duas, tanto na substância A quanto na B, são constantes. Então são substâncias puras. Indique a substância que se funde mais rapidamente. Primeira coisa que ele quer. Mais rapidamente, bom, a fusão é aqui, ó. Primeira mudança de estado físico que a gente tem, né? Então eu estou percebendo aqui, nessa fusão, olha só, gente, que o tempo foi de 20 minutos a 35. Ó, de 20 a 35, demorou 15 minutos essa fusão, correto? Vamos olhar agora essa fusão aqui, ó, da substância B. Foi de 10 minutos a 30. Opa, de 10 minutos a 30, 20 minutos, correto? Então, onde demorou menos? Ou seja, onde a fusão foi mais rápida? Foi na substância A, correto? Que é o 15 minutos. Isso aí. Depois ele pergunta lá para nós, nomeie também o processo mais adequado para separar uma mistura homogênea contendo volumes iguais dessas substâncias, inicialmente a temperatura ambiente.
Ô, gente, temperatura ambiente, vamos pensar aí por volta de 25 graus Celsius, tá? 27 graus Celsius e tal. Então, mais ou menos aqui, ó, vai estar entre 0 e 50. Se você olhar aqui, essa substância vai estar no estado o quê? Estado líquido, antes da ebulição, ó. Aqui também, ó, o 25 vai estar entre o 0 e o 118. Então, vai estar também na onde? No estado líquido. Então, se eu tenho uma mistura de líquidos que tem o quê? Pontos de ebulição diferentes, visualizo, aqui é 50, aqui é 118, e é bem distante, o que é mais indicado para a gente fazer essa separação? A destilação fracionada, correto? Porque eu tenho líquidos, uma mistura homogênea, com líquidos com pontos de ebulição diferentes e distantes, correto? Então a indicação é perfeita da destilação fracionada, tá bom? Tá aí o 106 para você. Vamos lá, vamos fazer mais. Ao 108, proposto também, a página é 185. Acidentes entre caminhões bloqueia lá a BR-290 e tal. Aí ele fala assim, ó, a gasolina combustível de grande parte dos automóveis que circulam no mundo e outros produtos como o gás natural, GLP, os produtos asfálticos, o nafta petroquímico, o querosene, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e o combustível de aviação, né, são obtidos por meio da, lembra do petróleo que nós falamos? Destilação fracionada do petróleo, não é verdade? Ô, gente, essa é uma operação que se baseia nas diferenças de, vocês lembram do que, gente? De temperaturas de ebulição. Porque se eu tenho temperaturas de ebulição diferentes, cada substância sai num ponto da coluna de fracionamento. Lembra que nós falamos lá atrás? Dos componentes da mistura de hidrocarbonetos. O petróleo é um líquido oleoso escuro, certo? E pede pra gente completar em água. Será que ele é solúvel ou insolúvel em água, gente? É lógico, né, que o petróleo é insolúvel em água. Tanto é quando tem derramamento de petróleo, o petróleo fica onde no mar, gente? Na superfície. Ele não se mistura com a água. Se ele fica na superfície, ele é mais ou menos denso que a água. Se ele fica em cima, menos denso que a água. A água é mais densa, tá bom? Encontrado em jazidas do subsolo e na crosta terrestre. Onde que a gente consegue ter essa sequência aí? Letrinha E no 108 aí. Tranquilo para você, tá? Só para você recordar destilação fracionada. Certo, galera? Chique demais? Bora lá então, ó. Trago para você agora uma orientação de estudo, certo? Do módulo 6, página 184, apostila 1, correto? Dá uma olhadinha lá, eu gostaria que você fizesse esses exercícios aí para mim. Tá bom, gente? Para você matar a pau essa parte de separação de misturas homogêneas. Ó, não esquece da cromatografia, hein? Importante, entende certinho lá o que eu falei, tá bom? Beleza? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi o Vlad que pediu para eu passar isso para vocês, com muito carinho, né? E a gente está fazendo isso tendo certeza que vocês estão curtindo aí em casa, assistindo e fazendo os propósitos, e se organizando, seguindo o horário certinho. E se Deus quiser, nós vamos passar por esse momento difícil aí e a gente vai vencer, tá bom? Um grande beijo para vocês, estou com saudade de vocês. A gente se vê ainda, tá bom? Se Deus quiser. Um beijo. Valeu, galera!